Área policial a nível do nosso estado de Alagoas, vocês vão ficar sabedores nesse momento tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade, no mundo cão, dos acidentes e também dos principais tribunais, as movimentações daqueles tribunais que regem o nosso país. Começo dando ênfase que homem é baleado por encapuzados perto de campo de futebol. Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio ontem à noite, terça-feira, 19 de maio, após ser surpreendido por atiradores encapuzados no bairro Rio Novo, em Maceió. Esse ataque aconteceu por volta das 21 horas, nas proximidades de um campo de futebol. Segundo o relato da própria vítima, os suspeitos se aproximaram e efetuaram vários disparos em sua direção. Ele foi atingido na perna direita e conseguiu sobreviver. Um homem é perseguido e morto a tiros dentro de casa ao tentar fugir de atentado. Um homem foi morto a tiros terça-feira, ontem, 19 de maio, no bairro Tabuleiro do Martins, em Maceió, após tentar se esconder dentro de uma residência durante uma perseguição. O crime aconteceu por volta das 23 horas, quando moradores relataram ter ouvido disparos nas proximidades da Rua da Codeal. Em seguida, a vítima, em desespero, invadiu uma casa na tentativa de se proteger. No entanto, os atiradores a seguiram até o interior do imóvel e continuaram os disparos. Logo depois, os suspeitos surgiram em um veículo não identificado. Os moradores da residência disseram que não conheciam o homem e não souberam informar quem seriam os autores do crime. Saibam quem eram os policiais civis mortos por colega no sertão. Os dois policiais assassinados na madrugada desta quarta-feira, hoje dia 20 de maio, foram identificados. Trata-se de Iago Gomes Pereira, de 33 anos, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47 anos. Ambos foram mortos dentro de um veículo descaracterizado da Polícia Civil com uma pistola calibre 40. O principal acusado do crime é outro agente da Polícia Civil, identificado como Gildato Góes Moraes Sobrinho, de 61 anos. Gildato foi preso em uma residência no centro de Delmiro Gouveia, no nosso sertão, e a arma do crime foi apreendida em cima de um guarda-roupa. O agente apresentava sinais de embriaguez e fala desconexa. Em depoimento informal, ele disse não se recordar dos crimes. O suspeito confirmou que o trio havia ido à cidade de Olho d'Água do Casado para cumprimento de mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. Na volta a Delmiro, o trio decidiu parar em um bar na cidade de Piranhas, onde ingeriram bebida alcoólica, saindo do local por volta das 22 horas. Gildato afirmou ainda que cedeu o volante do carro a Iago, uma vez que estava alcoolizado. Depois disso, a gente alega um lapso de memória, sem recordar o que aconteceu dentro do carro. Ainda durante o depoimento, ele confirmou ter relação de amizade com as duas vítimas e negou fazer uso de remédio controlado. O suspeito foi levado para a capital alagoana. Que tragédia que aconteceu hoje em nosso estado de Alagoas, de forma mais específica no sertão. Misericórdia. Fazer isso com dois amigos e outra estavam em trabalho, veículo descaracterizado da Polícia Civil. Como assim eles tinham ido cumprir uma missão, pessoal? Olha, que negócio terrível, né? E ainda não se recordar de absolutamente nada. Misericórdia, Senhor. Que tempos difíceis que estamos sobrevivendo. O homem é perseguido e morto a tiros dentro de casa ao tentar fugir de atentado. Já mencionei essa, Jorge Eduardo, então vamos para a próxima. O homem é executado com mais de 10 tiros próximo a conjunto em Maceió. Um homem foi morto a tiros ontem, 19 de maio, lá no bairro Jardim Petrópolis, em Maceió. A vítima foi encontrada caída em uma rua da região, já sem vida e com várias marcas de disparos pelo corpo. O crime aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos em uma via que dá acesso ao conjunto Tupã. De acordo com as informações iniciais, foram efetuados cerca de 14 disparos de arma de fogo. Destes, pelo menos 9 atingiram a vítima. Atendimento do Pão Salgadinho vira alvo de fiscalização
do Ministério Público. Caríssimos, o MP de Alagoas instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar as supostas dificuldades enfrentadas por usuários no agendamento de consultas no posto de atendimento médico no PAN Salgadinho de Maceió. A portaria foi publicada nesta quarta-feira, dia 20 de maio, através do Diário Oficial do órgão e é coordenada pela 67ª Promotoria de Justiça da Capital, sob responsabilidade da promotora doutora Adriana Maria de Vasconcelos Feijó. De acordo com o documento, a iniciativa tinha como objetivo apurar possíveis falhas no fluxo de marcações da unidade de saúde e cobrar a regularização do serviço prestado à população. Homem encontrado morto com tiros no rosto em área de Matagal. Um homem foi assassinado com vários tiros no rosto ontem à noite, terça-feira, 19 de maio, em uma área de Matagal, no município de Olho d'Água das Flores, no Nosso Sertão. A vítima já foi encontrada sem vida. O corpo apresentava diversas perfurações concentradas na região do rosto, o que indica um ataque direto e violento. O caso veio à tona após a vítima dar entrada em uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Em seguida, a confirmação da morte reforçou a gravidade da situação. Mulher transexual é atacada por grupo no centro de Maceió. Uma mulher trans foi vítima de uma agressão coletiva na Avenida da Paz, região central de Maceió. Esse caso foi gravado por um morador que presenciou a ação criminosa. As imagens mostram a vítima sendo cercada por um grupo de pessoas em uma via pública durante o dia. Ela tentou reagir às agressões, mas acabou sendo derrubada e permaneceu caída após o fim do ataque. Não temos informações confirmadas sobre a motivação da violência, nem a identificação desses meliantes. Informações preliminares apontam que esses suspeitos eles seriam pessoas em situação de rua, uma hipótese que também não foi confirmada de maneira oficial. As imagens já circulam nas principais plataformas digitais, bem como nas redes sociais. E o caso deve ser apurado pela Polícia Civil de Alagoas, que vai investigar as circunstâncias do acontecido e buscar a identificação exata dos autores. Visa apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo na Ponta Verde. A Vigilância Sanitária de Maceió apreendeu 1 tonelada de alimentos impróprios para consumo em um estabelecimento comercial no bairro da Ponta Verde, em Maceió. Durante a fiscalização, agentes do órgão identificaram adulteração nas datas de vencimento dos produtos com o uso de caneta, uma prática ilegal que configura claro crime. Entre os itens encontrados estavam carne bovina, charque, ovos, manteiga, goiabada, fubá, farinha de trigo e sal de parrila, todos vencidos. Olha, o responsável pelo estabelecimento é reincidente e já havia sido notificado anteriormente pela Visa. O estabelecimento foi autuado e as representantes deverão responder o processo administrativo, cuja penalidade inclui multa que pode variar de R$ 180 a R$ 38 mil em caso de reincidência. Após a fiscalização, todo o material foi recolhido e descartado. Caminhão com carga de papelão pega fogo na Avenida Durval de Góes Monteiro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a uma ocorrência de incêndio envolvendo um caminhão carregado de papelão na Avenida Durval de Góes Monteiro, em Maceió. Não temos informações sobre vítimas nem o que teria provocado esse incêndio. Agentes do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, ou de Transportes e Trânsito, a DMTT, o DMTT lá em Maceió, também estiveram no local para controlar o fluxo de veículos. Devido ao impacto da ocorrência, o trânsito ficou lento naquela região. MPF realizou vistoria em áreas afetadas pelo afundamento do solo em Maceió e acompanhou ações de reparação da Braskem. Uma equipe da Procuradoria Regional da República da Região, a PR-5, e também da Procuradoria da República de Alagoas realizou uma visita técnica aos bairros atingidos
pelo afundamento do solo em Maceió, a consequência da extração de salgema pela empresa Braskem ao longo de décadas. A agenda teve como foco acompanhar de perto a situação das áreas impactadas, além de avaliar o andamento das medidas de monitoramento, contenção e reparação socioambiental executadas no contexto dos acordos firmados ao caso. Participaram da atividade os procuradores regionais da República, Marcelo Alves, Márcio Torres e Uairandir Tenório. Eles são responsáveis por atuar nos processos em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Também integraram a comitiva as procuradoras da República Júlia Cadete, Juliana Câmara e Roberta Bonfim, que acompanharam o caso em primeira instância. PSDB de Alagoas rebate publicação e anuncia medidas judiciais contra fake news. Em meio ao cenário de articulações que movimentaram os bastidores da política alagoana, o PSDB divulgou ontem, terça-feira, uma nota oficial para rebater uma publicação atribuída ao perfil Jovem Pan News de Maceió, que vinculava o partido a uma suposta ofensiva política envolvendo questionamentos sobre a gestão da Associação dos Municípios Alagoanos, presidida pelo prefeito de Coruripe, o Marcelo Beltrão. No posicionamento, a executiva estadual negou qualquer participação em articulações com o objetivo de criar desgaste institucional junto aos prefeitos alagoanos. A legenda classificou o conteúdo como inverídico e sustentou que a narrativa divulgada tentava criar um ambiente artificial de conflito político em torno da entidade municipalista. Justiça afasta conselheiro tutelar investigado por estupro de vulnerável em Alagoas. A Justiça do nosso estado determinou o afastamento cautelar de um conselheiro tutelar investigado por suspeita de estupro de vulnerável envolvendo adolescentes. O caso tramita sob sigilo para preservar a identidade das vítimas e ganhou repercussão diante da gravidade das acusações e da função exercida pelo investigado. A decisão atende a um pedido do MP, que apontou indícios levantados em investigação preliminar. Segundo as apurações, as suspeitas de que o servidor teria se aproveitado do cargo para se aproximar de jovens em situação de vulnerabilidade, o que motivou a adoção da medida cautelar para impedir a continuidade do exercício da função durante o processo. O afastamento é considerado provisório e inclui a proibição de atuação no Conselho Tutelar enquanto o caso é analisado pela Justiça. Paralelamente, o caso também deve ser acompanhado por procedimentos administrativos no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pode avaliar a eventual perda do mandato. Perseguição, batida e capotamento. O motorista causa após fugir de acidente. Uma motorista ficou ferida após provocar uma sequência de colisões que terminou no capotamento do seu próprio veículo ontem, terça-feira, 19 de maio, no bairro Brasília, em Arapiraca. A condutora, que dirigia um Fiat Mobi branco, atingiu inicialmente uma motocicleta perto da UPA do bairro Itapoã e fugiu do local sem prestar socorro. Pouco tempo depois, a fuga resultou em uma nova batida violenta contra um Ford Export no cruzamento das ruas Nossa Senhora do Ó e Pedro Oliveira, fazendo o Mobi capotar na via. Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram a mulher, que foi levada para o Hospital de Emergência do Agreste, enquanto as autoridades locais iniciavam as investigações sobre o caso. Risco de desassistência. A Justiça Federal determina que Estado regularize repasses ao Hospital Chama em Arapiraca.
A JF em Alagoas acolheu pedido liminar em ação civil pública ajuizada pelo MPF e determinou que o Estado de Alagoas restabelecesse o fluxo regular dos repasses do programa Mais Saúde e Especialidades ao Hospital Chama em Arapiraca. A ação civil pública apontou ainda que a medida buscava garantir a continuidade de serviços de média e alta complexidade prestados pelo hospital nas áreas de neurologia e neurocirurgia, ortopedia e cardiologia, diante do risco de desassistência. A ação foi proposta pela Procuradora da República, a doutora Niedja Gaspari, com K, após a apuração conduzida em inquérito civil instaurado para investigar atrasos nos repasses estaduais destinados ao custeio de atendimentos realizados pelo hospital no âmbito do SUS. Segundo o MPF, a ausência de pagamentos desde novembro de 2022 comprometeu a manutenção de serviços essenciais e afetou diretamente pacientes da segunda macro-região de saúde de Alagoas, que é composta por 47 municípios. E finalizo colocando em destaque que TRE derruba decisão e mantém mandatos do PP em Olho d'Água Grande. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reverteu uma decisão de primeira instância que apontava suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024, lá no município de Olho d'Água Grande. Com a nova decisão, os votos do Partido Progressistas, o PP, foram preservados e os vereadores eleitos para a legenda permaneceram nos cargos. O caso envolvia a acusação de que 2 candidaturas femininas teriam sido registradas apenas para cumprir a exigência legal de participação mínima de mulheres nas chapas proporcionais. Ao analisar o recurso, o TRE de Alagoas entendeu que não houve provas suficientes para confirmar a existência de fraude. O tribunal considerou que as candidatas citadas participaram de atividades de campanha, como reuniões políticas, distribuição de materiais e presença em eventos eleitorais. O relator do processo, o desembargador Dr. Ney Costa Alcântara de Oliveira, destacou ainda que o baixo número de votos, 2 e 10, não é, por si só, elemento suficiente para caracterizar irregularidade eleitoral. Com isso, o TRE-AL manteve a validade dos votos do PP, confirmou os mandatos dos eleitos e afastou a declaração de inelegibilidade das candidatas envolvidas. E finalizo com a notícia da morte do biomédico e socorrista Jeová Vanderlei lá em Arapiraca. Morreu ontem o biomédico e socorrista, o Dr. Jeová Vanderlei. Ele era uma figura muito conhecida em Arapiraca pela sua atuação na área da saúde e pela forte presença também nas redes sociais. A morte gerou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de profissão e seguidores. Reconhecido pelo trabalho humanitário, Jeová compartilhava mensagens de empatia, de solidariedade e superação em suas redes sociais, onde acumulava mais de 43 mil seguidores no Instagram. No perfil, ele apresentava-se como biomédico, perito judicial, intensivista, socorrista e doador de órgãos e medula. A notícia da morte dele repercutiu rapidamente nas redes sociais. Diversas foram as homenagens publicadas ao longo do dia e destacaram o carisma, a humildade e o acolhimento que marcaram sua trajetória profissional e pessoal. Até o momento, a família não divulgou a causa da morte. O velório e os sepultamentos estão sendo realizados no cemitério Pré-Vida, em Arapiraca. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final nos principais acontecidos no cenário criminoso inerente ao nosso estado de Alagoas, dos acidentes, também das matérias que regem os principais tribunais, os julgados nas últimas 24 horas aqui em nosso estado de Alagoas. A mais completa narrativa vocês só vão conferir e encontrar aqui no programa Embalo Total na Rádio Palmeira FM na 104,1 com a radialista e advogada Aline Canuto.